Se você está passando por algo difícil, esse vídeo não chegou em você por acaso, não foi algoritmo. E eu preciso que você pare tudo o que você está fazendo. Você pode estar no ônibus, no carro, na cama, às 3 horas da manhã, no seu quarto, com o celular na cara, não importa. Para, respira e escuta o que eu vou te falar, tá? Porque esse vídeo não é sobre técnica, nem sobre estratégia, nem sobre como você ser melhor em alguma coisa ou qualquer coisa genérica de confie em si mesmo. Esse vídeo é sobre você, cara. É sobre o que você está sentindo agora, sobre essa dor que você carrega e não conta pra ninguém e também não consegue contar pra ninguém, sobre esse peso nas suas costas que não vai embora. Não importa o que você faça. Eu sei que você está passando por algo difícil agora. Eu não sei exatamente o que é. Pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser um relacionamento que acabou ou que deveria ter acabado e você sabe disso, mas dói. Pode ser solidão, pode ser aquela sensação de que você está fazendo tudo certo e nada parece que dá certo. Pode ser o medo do futuro, da incerteza, ou até o peso do passado que você não consegue esquecer. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que existe. Porque esse vídeo não apareceu na sua timeline aí por acaso, cara. Não foi o algoritmo, o universo, Deus, chame como quiser. Você pediu uma resposta e talvez essa seja a resposta. Antes de qualquer coisa, eu não sou seu terapeuta, eu também não sou pastor, nem guru, nem coach, cara. Eu sou só um cara obcecado por evolução e que já esteve num lugar muito escuro. E que já quis desistir de tudo, já deitou na cama, olhando pro teto às 4 horas da manhã, perguntando para Deus por que as coisas tinham que ser tão difíceis e se ele tinha me esquecido. E que hoje, olhando para trás, eu entendo por quê. A primeira coisa que eu preciso te dizer é: a dor que você está sentindo agora definitivamente não é o fim. Parece que é, eu sei. Quando você está no meio da tempestade, parece que o mundo inteiro é a tempestade. Parece que nunca vai parar de chover, ou que só chove em você. Parece que todo mundo tá bem menos você, né? E que todo mundo consegue menos você. Que a vida funciona para todo mundo menos para você. Eu sei exatamente como que é isso. Principalmente se você não veio de uma família rica e não tem tudo. Eu vivi isso quando eu morava em São Paulo, naquele quartinho todo riscado, ganhando R$ 1.200 por mês. Eu olhava para as paredes e me perguntava se algum dia eu ia sair dali. Se algum dia eu ia ser alguém, se algum dia a vida ia fazer sentido para mim. Porque eu era o azarão, não tinha nada. Eu escrevi na parede tudo que eu queria ser, tudo que eu queria conquistar. E não porque eu acreditava que ia acontecer, mas porque eu precisava de algo para olhar como se fosse maior do que a dor que eu estava sentindo. Eu não queria aceitar que eu realmente era o que as pessoas falavam que eu era. Burro, vagabundo, preguiçoso. Hoje eu vivo aquilo que eu escrevi na parede. Mas essa é a parte bonita da história. A que todo mundo conhece, né? O que ninguém conta é a parte feia. Os dias que eu não conseguia levantar da cama. As noites que eu chorava sem motivo. Os momentos que eu quase aceitei que eu era tudo aquilo que eu merecia que as pessoas falavam. E que eu ia ser medíocre e que talvez eu tinha nascido assim. O sonho era bonito demais para alguém como eu. Eu tô te contando isso porque eu quero que você saiba. Saiba de uma coisa. Se eu tivesse desistido naquele quartinho, nada do que eu tenho hoje existiria. Eu não estaria aqui. Nenhum vídeo. Ninguém me conhecendo, nenhum seguidor, nenhum livro, nenhum sítio, nenhuma das pessoas que eu amo hoje estaria na minha vida. Tudo que eu construí existiu porque eu aguentei uma fase que parecia impossível de aguentar. A mesma coisa vale para você. Agora, essa fase que você está vivendo, essa dor que parece que não vai passar, e se ela for o preço? Não é o castigo, talvez seja o preço. A transformação cobra um preço com dor. Cada estágio exige pagamento. O caminho para a grandeza exige aceitar pesos. E essa é a diferença entre o menino que busca conforto e o homem que constrói fogo, cara. Você precisa ser moldado de alguma forma e só tem um jeito de moldar alguma coisa. Dor. A dor não tá destruindo você, ela tá reconfigurando você. Tá quebrando a versão velha para que uma nova tenha espaço para nascer. Eu sei que no meio desse processo parece destruição, parece perda, parece fim, mas não é. É pura transformação e metamorfose. Tudo na natureza que exige transformação dói. Quebra. Sempre doeu, sempre vai doer. É o preço.
Não tenha medo da dor, não tenha medo de falhar. Tenha medo de não tentar. Falhe grande. Essas palavras mudaram a minha vida porque eu passei anos tendo medo de falhar. E esse medo me paralisou. O medo da falha não é o medo da falha em si, é o medo do julgamento de falhar. Isso me fez aceitar menos do que eu merecia, até que eu entendi que a falha não é o oposto do sucesso, é o caminho para o sucesso, e as pessoas não querem falhar porque elas têm medo do julgamento. E julgamento é uma pura ilusão da nossa mente primitiva, com medo de ficar de fora da tribo. A queda criou força em mim, em tudo que eu faço da minha vida. A prova disso é que a minha frase é pela ordem, a frase da nossa comunidade é pela ordem. Só existe ordem com caos. Eu sempre busquei o caos. A verdade é que quando você para de reclamar e aceita que a dificuldade faz parte do processo, o peso começa a diminuir. E não porque a situação mudou, mas porque a sua relação com a situação mudou. Você deixa de ser uma vítima e vira a porra do protagonista real. Vítima reclama do destino, protagonista usa o destino como degrau. Eu preciso te falar sobre algo que eu acredito com toda a minha alma e eu quero que você preste atenção. Eu acredito que nada na sua vida acontece por acaso. Eu acredito que essa fase difícil que você está vivendo, ela foi colocada no seu caminho por uma única razão. Eu não sei qual que é. Talvez você descubra daqui 1 ano, talvez até 5 anos, talvez 10. Não importa. Um dia você vai olhar para trás e vai entender tudo e vai agradecer por ter passado por isso, porque vai entender que isso fez parte do processo. Eu mantive Deus na minha vida e isso me manteve humilde. Eu fui protegido, eu fui direcionado, eu fui corrigido. Eu nem sempre fiquei com Ele, mas Ele sempre ficou comigo. Se você tem fé, segura nela, cara. Se não tem, encontra algo em acreditar. Pode ser você mesmo, pode ser propósito, pode ser na sua capacidade de mudar, ou na sua vontade de mudar a vida das pessoas que você ama. Mas você precisa acreditar em algo. Porque é essa crença que vai te carregar nos dias que as suas pernas não aguentam mais. Esse motivo forte é o que vai fazer você levantar todo dia. Diga obrigado antecipadamente por aquilo que você já é e aquilo que já é seu. O desejo verdadeiro no coração por qualquer coisa boa é a prova que Deus te envia tudo aquilo que já é seu. Eu quero que você faça isso agora. Feche os olhos e agradeça. Não pelo que você tem, pelo que está vindo. Porque se você está passando por essa dor, talvez algo maior esteja sendo preparado do outro lado. Você pode não ver agora, mas você vai ver no momento certo. E eu tô aqui. A comunidade tá aqui. Você não tá sozinho. Parece que tá, mas não tá. É uma grande ilusão. Tem gente assistindo esse vídeo agora, passando exatamente pelo que você tá passando, ou até pior. E juntos a gente é mais forte. A comunidade junto é mais forte. Então, levanta, respira, chora se precisar. Mas levanta, cara, sacode a poeira. Porque o cara que vai sair dessa fase vai ser uma versão de você que ainda não existe. E que você ainda não vê. Mas não é porque você não vê que significa que não existe. Como Deus. Se você acredita que o seu Wi-Fi capta o sinal de um satélite que você não vê, qual a dificuldade de entender que talvez a sua consciência tenha a mesma conexão com o universo e com o Criador, e você não vê também? Ah não, no Wi-Fi eu acredito. Na consciência não. Na capacidade do cérebro, na capacidade do universo, na grandeza do universo e do Criador eu não acredito. Isso é meio estranho, você não acha? Acredita, se apega em alguma coisa. E nessa fase que eu era medíocre, eu sempre fui meio niilista, né? Era a fase que eu mais achava que a gente morria, virava comida de verme e foda-se, né? Mas depois eu fui perceber que, não, Deus sempre estava lá, me entregando sinais de todos os tipos e eu estava cego, eu não queria ver, eu só via o que o meu cérebro queria ver. E é exatamente isso que acontece na sua vida. O teu cérebro é uma ferramenta muito poderosa, ele vai fazer você acreditar naquilo que você quer acreditar. Se você acredita que você é um merda, seu cérebro vai te provar com todas as forças que você tá certo. Se você acredita que todas as mulheres são cruéis, o seu cérebro vai tentar provar de todas as formas que você tá certo.
Nosso cérebro é uma ferramenta, um mecanismo primitivo que foi programado para fazer com que a gente não sofra, a gente sobreviva, a gente fique confortável. Tudo que faz a gente sofrer, ele tenta ou ignorar, ou esquecer, ou desviar a tua atenção. Se você cria uma narrativa para não sofrer e se apega nessa narrativa, o seu cérebro ele vai fazer de tudo para que essa narrativa seja real. E essa narrativa pode ser boa ou ruim. Se você acredita que você vai chegar onde você quer chegar, de qualquer forma, não importa a sua situação agora, não importa se você mora em Chique Chique, Bahia, e você quer ser o melhor do mundo, o melhor modelo de passarela do mundo, o melhor cantor do mundo, meu irmão, se você acredita nisso, cara, não tem nada que te pare. As pessoas vão rir, as pessoas vão te zoar, as pessoas vão falar que você está tentando, né? As pessoas riem de quem está tentando, eu nunca entendi isso. Todo cantor de sucesso um dia tentou, todo jogador que é bom de verdade um dia tentou, todo mundo que hoje é bom em alguma coisa, excelente, o melhor do mundo, um dia ele foi uma criança, ou um adolescente, ou um adulto jovem que falou assim, e se eu tentasse? E se eu fazer essa parada aqui? E as pessoas olharam para ele e falaram, olha só, ele está tentando ser um influencer, olha só, ele está tentando ser um jogador, olha, ele está tentando ser empresário, bonitinho, vendendo roupa ali, porta em porta, cara. Que legal, essas mesmas pessoas são as pessoas que mais julgam porque elas se julgam. Entenda, cara. Cada pessoa enxerga o mundo da forma que ela quer acreditar, né? Então, se ela acredita que as pessoas, quando ela tentar alguma coisa, vão julgar ela, o que ela faz para se proteger? Ela julga as pessoas que tentam. Isso é um reflexo do próprio mundo interno delas, da forma como a mente delas opera. Você precisa entender que isso é uma ilusão. O medo do julgamento é uma ilusão. Você entende? Tenta, cara. Falha. Faz tudo o que você precisa fazer. E que se foda os outros, meu irmão. Que se foda os outros, meu irmão. A única coisa que importa é você e as pessoas que você ama. Proteja os seus. Sua família, seu clã, seus grandes amigos. Tenha um ciclo social pequeno. Faça da sua vida e do seu propósito a única coisa que importa. Seja egoísta no começo da sua caminhada, porque o egoísmo positivo é aquele egoísmo onde você entende que você precisa ignorar a sua família, os seus amigos atuais e a sua versão atual, e até as coisas que você quer, os prazeres do mundo, para que você conquiste aquilo que você quer conquistar. Parece clichê, mas um clichê não deixa de ser uma verdade que foi repetida tantas vezes que enjoou, mas não deixa de ser verdade. Faça aquilo que você tem que fazer, cara. Foca. Foca. Faz o que você acredita. Se vibra no teu coração, é o que você precisa. Talvez Deus tenha te criado para isso. Mas o ser humano, ele tem problemas emocionais. Ele transita entre o passado, o presente e o futuro e fica em devaneios próprios, achando que ele é o centro do universo e achando que as pessoas estão julgando ele a todo momento e que tem um holofote na cabeça dele. Quando, na verdade, cada pessoa está focada no seu próprio mundinho. 98% dos pensamentos das pessoas são sobre elas, não sobre você. E se alguém te julgar, pelo menos por 5 minutos que seja, vai sair uma risada ou outra, mas daqui 10 minutos a pessoa vai esquecer, daqui um dia ninguém vai lembrar disso. Que se foda, meu irmão. Que se foda. Daqui 10, 20, 30 anos, todo mundo que você conhece vai estar velho. As pessoas que tomaram decisões certas vão estar com velho, mas com uma vida de propósito, rica, cheia de coisa. Agora, quem julgou, quem ficou com medo de fazer o que queria fazer por medo do julgamento, quem viveu uma vida de prazeres e esqueceu de focar, esqueceu de ter o mínimo de disciplina, ou pelo menos o mínimo de vontade de correr atrás do seu próprio propósito, da sua própria paixão, vai, infelizmente, morrer triste. E o arrependimento de chegar lá na frente e ver que você não é exatamente o que você queria, é o maior que tem. Ninguém chega no leito de morte e fala, eu queria ter ganhado mais dinheiro, eu queria ter um carro melhor, eu queria ter uma mansão. Todo mundo fala sobre fazer o que queria ter feito ou o que tinha vontade de fazer. Não ter se formado em tal coisa e ter feito a sua paixão, ter trabalhado na sua paixão, ter pintado mais artes, ter conhecido mais pessoas, ter amado mais, ter sentido mais, cara. Ter arriscado mais. Esse é o único medo que aparece, cara. Todas as pessoas mais velhas que têm arrependimentos, os arrependimentos delas estão relacionados às próprias paixões e às pessoas. Pessoas que elas amavam. E paixões que elas deixaram de fazer. Então faz, cara. E que se foda, meu irmão. Não esquece disso. Eu espero de coração que eu tenha ajudado você. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.